Bem, antes de mais, deixa eu tentar transmitir aqui. Compartilhou com vocês aí? Ainda não, para mim pelo menos. Agora foi. Beleza. Bem, como as meninas tão bem explanaram aí, o NumPy é uma biblioteca extremamente complexa. Deixa eu perguntar, tá transmitindo espelhado? Você está transmitindo a tela inteira aí. Se você quiser, sua apresentação está aberta numa outra página, numa outra guia, Tá, porque você pode selecionar em mais opções na transmissão. Você pode selecionar uma janela ou uma guia do Chrome. Uma guia do Chrome ou do navegador. Obrigado. Agora foi, né? Sim, agora está só o colado. Ok, valeu. Enfim, como as meninas também explanaram, o NumPy é uma biblioteca extremamente poderosa. Poderosa por diversos sentidos, diversos meios, né? O principal deles, com certeza, é pelo fato da estrutura de dados array ser uma estrutura de dados que poupa muito processamento computacional, né? Então, por ser ali uma lista de objetos, ela permite que você insira diversos elementos da mesma natureza, né? Então, se for um float, tem que ser um float, se for um int, tem que ser um int. Mas isso faz com que o processamento seja muito otimizado. Tá? Tanto que no final eu vou dar um exemplo de mecânica dos fluidos, uma aplicação de NumPy em mecânica dos fluidos, em que esse efeito de otimização ele é crucial. Vocês vão ver que um sistema aqui, do ponto de vista algébrico, levaria aí muito tempo para ser calculado, com diferenciais, com multiplicadores de Lagrange. Com o NumPy eu fiz em algumas linhas de código. Eu fiz menos porque eu quis destrinchar, mesmo sem alinhar as funções. Tá? Um primeiro detalhe aí é quanto à instalação do NumPy. Tá? Se você está trabalhando em um ambiente de execução que não possua o NumPy nativo, você pode instalar através do pipstall normal, ou meu favorito, através da distribuição Anaconda, tá? Que ele já vem nativo. Beleza, as meninas já falaram muito bem aqui sobre a criação de um array, né? Eu vou pular essa parte, porque ela está escorrendo muito bem, de fato. Só um adendo aqui sobre a dimensionalidade. Vocês podem ver que a composição de um array generaliza a ideia de um tensor. Né? Como assim? Um tensor é um ente geométrico da matemática que por si só generaliza a ideia de um escalar, de um vetor, de uma matriz e por si mesmo, de novo, de um tensor. Né? É um efeito redundante. Um escalar é um número qualquer, como vocês sabem, ou um ente qualquer, uma variável qualquer. Um vetor, por sua vez, ele pode ser definido como um array de rank 1. Já uma matriz, como um array de rank 2. E um tensor passa a ser qualquer array de dimensionalidade ou de rank 3 ou mais, tá? Ou superior. E aqui a gente tem demonstrado a formação de um array de dimensão 3, tanto que se eu printar aqui, através da função origin, vocês podem ver aqui embaixo que ele possui 3 dimensões. Tá? É só para ressaltar mesmo. Bem, eu vou falar essencialmente agora do NumPy aplicado em álgebra linear. O NumPy ele tem um submódulo que ele é dedicado exclusivamente à sua aplicação em álgebra linear. Tá? E esse submódulo é o Linalog. Enfim, a pronúncia, me perdoe se estiver incorreta. Bem possível que sim, né? Estou desletando a coisa. E esse submódulo ele oferece uma série de recursos, Eu vou listar alguns aqui, algumas funções desse submódulo, que são as principais em álgebra linear, mas com certeza eles têm muitas mais funções. Tá? O primeiro exemplo é na solução da multiplicação entre um vetor e matrizes.
Tá? Então eu faço a importação aqui da minha biblioteca, mesmo não precisando, porque é nativa, né? Aqui nesse ambiente de execução. Eu criei o meu primeiro array, ele é unidimensional, é um vetor comum. Eu criei um segundo array usando a função arrange. Eu defini que essa função arrange ela tem 15 elementos. E aqui eu usei a função reshape. A função shape, como as meninas bem disseram, é uma função que dá a forma do meu array. Né? Nesse caso aqui, ela tem uma peculiaridade que é o seguinte. Se eu definir um eixo, como eu defini aqui, por exemplo, 5, e no outro colocar -1, o NumPy vai automaticamente entender que, ok, eu quero que um dos meus eixos cumpra essa característica, mas aqui ele vai preencher de forma aleatória. Né? Então, se eu printar aqui, para vocês verem, aqui, ó, essa é a minha matriz ON, tá? Você pode ver que eu defini que ela teria que ter 5 elementos em um eixo, e de fato ela possui 5 elementos aqui em suas linhas. Mas as colunas, por ter colocado -1, ela faz isso de maneira randômica, né? Ou, na verdade, não randômica. Ela preenche a matriz em função da própria propriedade dessa matriz, da sua quantidade de elementos, enfim, vai variar. Então, por exemplo, se fosse uma matriz quadrática, eu poderia colocar aqui uma matriz com 4 elementos, eu poderia colocar 2 aqui e -1 aqui, que seguramente, com certeza, eu ia ter uma matriz quadrática, né, de 2 por 2. E isso vale para qualquer extensão numérica. Ok? Bem, e essa função dot, ela me permite, então, realizar esse produto, essa multiplicação entre o vetor e a matriz resultando. Vou tirar aqui o meu vetor. Então, veja, eu tenho aqui um vetor, eu tenho aqui uma matriz, e a multiplicação entre os dois foi feita através dessa função dot. Quando eu printei, eu obtive um resultado, que é, por sua vez, um vetor. Tá? Algo similar, eu vou encontrar na função solve. A função solve, por sua vez, ela me permite, dado um sistema de equações lineares, isso lá em álgebra linear a gente vai ver muito. Por exemplo, eu tenho um sistema aqui, que é uma matriz T, um vetor X, e aqui eu teria um outro vetor M. Dado esse sistema de equações lineares, através dessa função solve, tendo conhecido minha matriz e meu vetor, eu posso garantir a solução do meu vetor, como é bem visto aqui. Aqui embaixo, eu printei as dimensões, inclusive, deixa eu só corrigir aqui. Porque, na verdade, os tensores eles têm que possuir dimensões compatíveis entre si para que essa operação possa ser realizada. Esse, talvez, é uma das grandes dificuldades em se lidar com o NumPy do ponto de vista do seu submódulo dedicado à álgebra linear. A operação com matrizes ela é extremamente complexa. Você, quando vai lidar com a matriz, você tem que se atentar à quadratura da matriz. Ou seja, como essa matriz vai se comportar. Muitas vezes, se você muda uma linha, uma coluna, o vetor resultante ele não vai ser mais equivalente àquela matriz. Portanto, ele não vai ser suficiente para responder a sua solução, a sua equação. Então, essa talvez de todos os empecilhos em se lidar com esse submódulo do NumPy seja o maior. O fato da tensão. Quando você vai preencher uma matriz, principalmente manualmente, o nível de atenção tem que ser muito grande. Tá? O seu pré-conhecimento em álgebra também ele tem que ser mínimo para que você possa operar esse submódulo de forma digna, por assim dizer. Uma outra função é a função inf. Essa função, aqui eu vou falar de umas outras coisas, mas essa função basicamente ela me dá a inversa da matriz. Né? Lembra lá do ensino médio quando a gente fazia cálculo de inversão de matriz? Enfim, aqui eu tenho isso de forma muito rápida. Aqui eu defini uma matriz 1 através de um método, de uma função chamada random. Essa função ela me permite criar uma matriz, inclusive deixa eu printar ela aqui, só para vocês verem. Deixa eu colocar isso aqui como comentário. E deixa
eu printar essa função, bem, perceba, essa matriz U, ela foi gerada através dessa minha função random. Ela é uma matriz 4x4. A função random, ela não precisa da função shape. Ela já possui dentro dela a função shape. Então, basta eu vir aqui e colocar a forma da minha matriz, que ela vai ser reproduzida. Tá? Ela vai ser reproduzida. Aqui, se eu usar a função floor e dentro, né, e dentro aqui da minha função, colocar um parâmetro qualquer, pode ser qualquer número, eu vou definir que esses números aleatórios dentro da minha matriz, eles vão ser gerados apenas dentro desse intervalo, de 0 até um número anterior a 5. Tá? Isso tem uma aplicação gigante, por exemplo, aqui, inclusive aqui eu vou falar sobre distribuição gaussiana, que é uma distribuição probabilística, que trata de uma relação entre a média e um desvio padrão, uma propriedade entre eles. Essa distribuição é fundamental em análise estatística. Por exemplo, quando você vai fazer análise de mercado financeiro, a distribuição de Gauss, né, ela é uma distribuição ou distribuição normal, é uma distribuição muito usada. E através do NumPy e dessa função random, você pode criar a função normal, até como eu fiz aqui, dentro de um conjunto praticamente infinito de números que vão surgir aleatoriamente. Né? A gente sabe que é bem aleatório, mas enfim. Então, essa função random aqui, ela traz um poder gigante. Inclusive, nas minhas referências aqui, se vocês quiserem olhar depois, eu coloquei um link de um site, de um tutorial, em que a galera ensina como você utilizar a função random, só que você pode tipar os resultados de forma que, por mais que sejam aleatórios, eles não fujam de certo intervalo. Então, aqui eu já defini um intervalo, que é o intervalo 0 a 5, mas lá você define o intervalo elemento a elemento. Tá? O NumPy oferece a possibilidade. Enfim, vamos aqui para a função inversa, para o uso dela. Vocês puderam ver que eu criei aqui, quando eu printei uma função, né, uma matriz 1, e aqui eu vou usar já direto o meu submódulo de knowledge, ponto, inf, e a matriz que eu quero inverter. E quando eu printar, vejam aqui em cima, deixa eu colocar isso daqui como comentário. Eu vou ter o resultado, como resultado, a inversa daquela minha matriz. Tá? Aqui embaixo, eu fiz o adendo, como eu falei, da distribuição gaussiana. Por quê? Eu gerei aqui uma matriz L, e essa matriz L, por sua vez, ela agora é uma matriz 3x3. Lembra quando eu falei que a função random ela permite o shape dentro dela, eu não preciso definir um reshape ou um shape exterior. E agora eu coloquei essa matriz com a seguinte distribuição gaussiana. Essa daqui é a média dos números, dos elementos da minha matriz. E esse daqui é meu desvio padrão. Então, dentro da minha média, meu desvio padrão, eu vou produzir uma curva normal que vai atender esses dados. Então, se eu pegar esses dados, colocar em um gráfico, vocês vão perceber que a distribuição gaussiana deles é uma distribuição que atende a esses parâmetros aqui. Tá? Por último, em termos de função desse submódulo da álgebra linear, eu vou falar aqui dessa função det, que é a função determinante. Basicamente, eu determinei aqui a existência de uma outra matriz. Tá? Essa matriz usando a função space, que ela vai de 1 a 44, possuindo 16 elementos, onde o número 44 não vai entrar. Tá? E eu coloquei um reshape, vocês podem perceber de novo aqui, com 4 e o eixo, e no outro menos 1. Ou seja, esse eixo vai ser aleatório. Mas como a minha matriz possui 16 elementos, e um dos meus eixos possui a dimensionalidade 4, e aqui vai ser aleatório, obrigatoriamente o meu programa vai retornar para mim uma matriz quadrada. Né? Isso pela própria definição de matriz. Ela tem essa propriedade.
E aqui, quando eu printar o determinante da minha matriz E, ele vai sair esse zero aqui, porque essa é uma matriz equivalente. Se vocês lembram lá das regras de determinante, por ser uma matriz cujos elementos são equivalentes, o determinante é zero. Tá? Por último, eu fiz uma pequena aplicação, usando o método dos multiplicadores de Lagrange e uma aplicação do Pi em fluidodinâmica. O que são os métodos dos multiplicadores de Lagrange? Bem, definindo uma função com uma ou mais variáveis, esse método me permite encontrar os extremos dessa função. Só que não só isso. Eu posso definir, ainda dentro do conjunto dessa função, algumas singularidades, algumas restrições. Então, eu posso ter um conjunto de funções, no final das contas, e o meu método operador de Lagrange vai atuar sobre eles. Baseado nesse método, e baseado em uma função de erro nominal muito usada em dinâmica dos fluidos, uma função, inclusive, que é citada nesse livro aqui, tá? Para quem tiver interesse em mecânica dos fluidos, dá uma olhada. Eu cheguei na seguinte equação. Uma equação em que VR é igual a Vm menos uma matriz ou um vetor E, tá? Que eu posso fazer uma operação matricial com a transposta de uma matriz A e, de novo, com a transposta da inversa dessas outras matrizes aqui e, de novo, uma operação matricial com essa outra matriz. Bem, isso em si não importa tanto. O que importa é entender que esse VR é um valor de reconciliação. Como assim? Vamos pensar no sistema hidrodinâmico. O sistema hidrodinâmico é um sistema pelo qual o fluido corre, né? Então, eu posso ter nesse sistema hidrodinâmico alguns elementos que vão permitir a passagem ou não de corrente, né? Esses elementos, eles vão definir, inclusive, a tipologia ou a topologia do meu sistema, do meu modelo, tá? Mas, basicamente, eu tenho esse sistema hidrodinâmico, ele vai, por diversos meios, seja a instrumentação, seja pelo próprio fato do ambiente não ser 100% conservativo. A gente sabe que em física, o fluido, quando escorre pela superfície, há atrito, então esse fluido perde energia, perde massa. No caso de água, por exemplo, a água pode evaporar, né? Então, a quantidade de água que entra, vamos supor, no encanamento, não necessariamente é a quantidade que vai sair, por conta desses efeitos de dissipação e de massa. Aqui nós falamos de fluido, mas pode ser estendido para sistemas puramente energéticos também, tá? Como gradiente de calor, por exemplo. Então aqui eu tenho o valor a ser reconciliado. Esse valor a ser reconciliado é aquilo que me garante que as leis da física elas vão ser válidas. Então eu tenho aqui uma quantidade X de energia que entra. A quantidade que sai, seja por qualquer meio, também tem que ser X, né? Só que muitas vezes a quantidade aproveitável é menor que X. E o resto? Se eu quiser definir perfeitamente quanto meu sistema está perdendo de energia ou quanto meu sistema está perdendo de massa, esse é o modelo para isso. Para definir especificamente o sistema fluidodinâmico, quanto eu perdo ou ganho de massa. Tá? Normalmente é perda. Então, esse VR aqui, esse valor reconciliado, ou seja, esse pequeno erro, esse VM aqui é o valor numérico medido na entrada ou na saída desse meu fluxo. Então, se eu tenho um fluxo de água, por exemplo, e eu tenho uma torneira ou um sistema hidrodinâmico de abrir e fechar, eu vou medir quanto de água entra, ou a velocidade da água na entrada, ou em quanto de água sai e a velocidade da água na saída. Esse E aqui são as incertezas da própria medida. Todo instrumento utilizado em medida possui uma incerteza característica, uma incerteza própria dele. Tá? Esses instrumentos de aferição, por mais que sejam pequenos, eles possuem uma incerteza. E essa incerteza, num modelo como esse, deve ser levada em conta. Essa matriz A aqui, ela é uma matriz que me fala da topologia do sistema. Como assim? Por exemplo, vou usar essa simulação aqui para explicar para vocês. Esse 1, menos 1 e menos 1, me garante que esse sistema aqui possui 3 válvulas. Por quê? Esse daqui vai ser equivalente à primeira válvula. E esse daqui vai ser equivalente a 2 saídas dessa primeira válvula. E como aqui depois eu tenho 1 menos 1, 1 menos 1, isso está me garantindo que eu vou ter uma extensão tal qual o máximo número de parâmetros da minha topologia é igual ao meu número de válvulas. Tá? Então, de forma mais clara,
eu tenho 3 válvulas nesse sistema. A minha primeira entrada vai ser um volume de água 100. E nessa válvula eu vou ter 2 saídas, tá? Representadas por esse número, -1 e -1. Uma das saídas vai ser 200 e a outra 300. Veja, mas como, por exemplo, estou falando de massa, pode ser uma coisa maior do que entrou, né? Porque não necessariamente os dados de saída são iguais aos dados de entrada. Podem ser parâmetros distintos. Eu posso ter medido massa na entrada, mas na saída eu quero medir velocidade, por exemplo. Entendeu? Então eu posso ter essa diferenciação de parâmetros. Mas notem também que essa é uma simulação que não foi fortemente parametrizada. Os dados aqui não são dados que foram colocados ou tirados de uma experimentação. Eles foram criados só para, de fato, trazer esse exemplo para vocês. E aqui, de novo, eu vou ter outras 2 válvulas além da primeira, né? E de uma delas, eu vou ter a entrada desse dado e a saída desse, e da outra eu vou ter a entrada desse dado e a saída desse dado. Quando eu faço essa operação toda aqui, através do meu conjunto de funções, nesse meu submódulo do NumPy, eu consigo chegar no resultado. Esse daqui, como eu disse, ele está pouco parametrizado, então ele não me dá um resultado exato. Mas aqui, o que eu quero que vocês reparem aqui, como esse modelo ele pode ser eficiente. Quando eu gero, já nesse modelo, a minha entrada de dados, perceba que os números eles são muito próximos. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse número aqui, eu tenho esse equivalente, eu tenho esse daqui, eu tenho esse equivalente. Então, esse daqui foi um sistema que foi eficiente para medir o erro da entrada e da minha saída de dados. Isso a gente chama, em computação, de reconciliação de dados. Tá? É quando um dado que era esperado, você não o obtém, mas você cria um modelo para justificar o porquê você não obteve esse dado. Isso é fundamental para prever erro das coisas. Inclusive, eu li um artigo recentemente sobre isso, em que a General Electric estava utilizando um modelo semelhante, inclusive no NumPy, para estruturar a medição de certos instrumentos usados em motor. Então, por exemplo, pressão de óleo. Você tem uma pressão esperada tal, eles queriam automatizar isso. Então, através de um modelo similar, a pressão era menor, automaticamente o computador do carro corrigia essa pressão. Entendeu? Então, esse sistema aqui, para recondicionar erro, ele é fundamental nesse tipo de aplicação. Ele pode ser automatizado, tá? Eu fiz até uma versão que eu não coloquei aqui, em que a entrada desses dados, ela vem de diversas formas. A mais típica é que ela venha de um servidor próprio que está conectado a um conjunto de instrumentos, né, de instrumentação, que vai trazer esses dados, ou seja, sistemas de aferimento, enfim, e assim por diante. Basicamente, é isso. Espero que vocês tenham tido uma visão minimamente elegante do que é o NumPy para aplicação em álgebra linear. É uma ferramenta muito, muito poderosa. Complexa, confesso. Eu ganhei um pouco para entender a álgebra por trás de tudo. Principalmente as questões das matrizes, porque elas tendem a se expandir de maneira quadrática. Então, o pensamento linear não se encaixa, é um pensamento muito abstrato. Mas quando você entende e modela, né, as possibilidades, principalmente quando eu encontrei o meu exemplo lá de mecânica dos fluidos, a aplicação é gigante. Essa é uma área mais pura, esse é um submódulo de aplicação mais pura, né, ele é clássico da matemática, da física, da engenharia, e eu quis trazer essa visão mais pura também, de como a engenharia, de como a matemática, de como a física utiliza esse submódulo. Beleza? É isso, muito obrigado.